Fala galera do Site Fino, meu nome é André Leme, eu tenho 27 anos, sou de São Paulo. Atualmente eu sou garoto de programa e eu vim aqui contar um pouco da minha experiência pra vocês. Como foi o processo de me descobrir um garoto bi? Durante a infância e adolescência, eu era um garoto sexual, então eu tinha namoradas na escola. Quando eu digo que eu sou um garoto sexual, é enxergar as pessoas fora dos moldes e das caixas onde elas são obrigadas a estar e pensar numa intimidade, em pensar numa relação que tenha sexo, mas também que tenha outras coisas. Mas eu já notava que existia uma relação com os meninos que era diferente do que eles tinham entre eles. Mas enfim, daí foi na adolescência, com 15 anos, que eu tive a minha primeira experiência e o cara já tinha um filho, então ele era maior de idade. Eu ia a um clube fazer natação, jogar bola, um clube que iam amigos da escola, gente que morava próximo, e ele ia lá também. Ele que chegou em mim, ele que fez contato, eu sabia que ele tinha um filho, ele era mais velho, então na minha cabeça foi algo interessante, assim. Ninguém ficou sabendo e foi boa, eu acho. E aí ao longo dos anos, depois que eu comecei a me relacionar exclusivamente com homens, porque eu acreditei que era assim, que a fronteira de uma experiência homossexual, ao contrário das mulheres que podem ficar com outras mulheres, namorar, e aí um belo dia essa mulher casa, tem filhos e ok, ela é uma mulher hétero e tá de boa, o passado dela não interessa. Para um homem, não. Quando ele cruza a fronteira e ele vira gay e ele tem uma experiência homossexual, ele vai ser homossexual para sempre. Isso virou uma questão, mas eu acabei entendendo sobre a minha sexualidade, sobre os meus fetiches, sobre os meus desejos, sobre a bissexualidade. O bissexual, ele é o mais invisibilizado da sigla LGBTQIA+. Não que outras letras da sigla não sofram tanto quanto. Acho que até tem letras que sofrem, tem pessoas dentro de letras da sigla que sofrem mais. Mas o bi é invisibilizado, não se discute, não se trata, é um tabu, então é uma coisa que fica sem solução. Como foi a reação das pessoas quando descobriram que eu sou bi? Acho que foi muito tranquila, porque a bissexualidade não é uma coisa que eu fico declarando, não é uma coisa que eu conheço as pessoas e é uma informação que eu sinto a necessidade de dar logo de cara. O baque mais foi quando eu comecei a ficar com homens, assim. A família dos meus tios, com quem eu morava, eles eram homofóbicos funcionais, assim. Aquelas pessoas que ninguém diz que é homofóbico, que diz que não tem preconceito, mas que na estrutura da família, no final das contas, tem uma homofobia trançada ali nas relações. Da minha família querer me impedir de sair, de me impedir de sair com garotos, porque não sabiam talvez se eu ia ficar com eles ou não. Eu, na adolescência, comecei a ser podado de sair, de me divertir, de ir pros lugares e me conhecer, enquanto outros adolescentes próximos da família eram incentivados a sair sozinho, ir num shopping, dormir na casa de um amigo. E no momento que eu percebi isso, eu entendi que eu precisaria me desvencilhar dessas pessoas. Então eu fui convidado a me retirar, na realidade. Eu comecei a bater muito de frente, saí da casa dos meus tios e fui morar com os meus pais. E os meus pais, como eu vivi muitos anos longe deles, eles não tinham muita autoridade para poder definir o que eu podia ou não fazer. Então eu comecei só a ser. Então quando surgiu esse interesse sobre a minha sexualidade, que veio do meu irmão mais velho, ele gerou uma situação, ele causou uma situação. Eu saía com um cara que ele sabia que era assumidamente gay e em algum momento ele jogou essa bomba em casa com a minha família. E minha mãe falou, não sei. Ela ficou confusa e aí ele falou assim, é sim, pergunta pra ele. Aí minha mãe olhou pra mim e perguntou se era. Eu falei assim, como se fosse a coisa mais natural. Com o meu pai eu fiquei anos sem falar, assim. No meu pai em uma briga, usar isso pra me ofender, pra agredir. Hoje a minha relação com meu pai é melhor, eu não esqueço o que aconteceu. A minha vida de garoto de programa tem duas fases. Uma fase antes do pornô e uma fase depois do pornô. Antes era algo que surgiu como uma complementação de trabalhos que eu já fazia, trabalhos tradicionais que eu já fazia. E depois do pornô, o que aconteceu? Eu ganhei uma visibilidade grande e comecei a ter um fluxo de clientes grandes também. Pessoas que tinham visto os filmes, que queriam sair comigo. Teve um momento que eu atendia pessoas que usavam muita droga. E em algum momento eu falei assim, isso aqui tá prejudicando, vou mudar o meu perfil de clientes. Aí comecei a atender pessoas mais velhas. Então eu consigo criar o meu filtro. As pessoas têm a ideia de que o cliente que escolhe o garoto de programa, quando na realidade não é. É o garoto de programa que escolhe o cliente. É o garoto de programa que coloca os filtros nos anúncios ou que filtra as pessoas que entram em contato
contato com eles. Pra mim, funciona da seguinte maneira: eu cobro por hora. Quando a pessoa paga pelo meu tempo, vou oferecer tudo que eu tenho disponível naquele tempo que ela tiver interesse. Eu posso conversar, eu posso fazer massagem, eu posso transar, eu posso dar carinho, eu posso seduzir. A prostituição me levou pra conhecer cidades maravilhosas, paraísos e praias e ilhas e coisas incríveis que eu, que nasci pobre, miserável, quantos anos eu teria que ter trabalhado num shopping para sonhar, talvez, quem sabe, em parcelar em 12 vezes na CVC uma viagem para não sei aonde. Eu fui notado em vários países do mundo, eu já saí numa matéria do The New York Times, eu consegui uma cadeira numa universidade da Argentina, uma das 10 melhores da América Latina, porque um professor de direito da universidade consumia o meu filme, consumia o meu Instagram. Eu acho que no final das contas, mesmo parecendo o contrário, o que as pessoas querem de verdade é serem levadas a sério. Então eu acho que eu levei muito a sério as relações e as pessoas que talvez nem tivessem acostumadas a ser levadas tão a sério assim. Tive clientes fixos, casei com um cliente, com uma pessoa que foi cliente, uma pessoa de um nível social muito distante do que um dia eu imaginaria chegar, mas que viu o valor da minha pessoa, me conheceu na prostituição. No Rio de Janeiro, nossa, no Rio de Janeiro acontece várias coisas, assim. As pessoas que vêm do mundo todo pra cá passar férias, de vários países, elas às vezes contratam garotos, caras que vêm de outros países, pras festas ou passar férias, conhecer. Tem pessoas que são tímidas, e aí às vezes a pessoa tá, tipo, no meu AP, só tem eu e ela, mas ela age como se ela estivesse sendo... alguém fosse olhar ou alguém fosse entrar a qualquer momento. Isso eu acho engraçado. Eu não atendo mulheres sozinhas, mas sei lá, sempre foi tipo mulheres dentro de casais onde tem um outro homem. Acho que é o que me interessa também. Se eu prefiro ser ativo ou passivo, eu prefiro ser ativo. A maioria das pessoas, 99,9%, contratam um garoto para ser ativo. Já tive experiências como passivo no trabalho. Eu já tive uma experiência, por exemplo, em que eu não conseguia ficar de pau duro sendo passivo. E é uma coisa que acontece muito, às vezes. Entra de um jeito, ou dói em algum lugar assim, ou às vezes é uma coisa que eu, pelo menos, não consigo. Ativo chupa ou não chupa? Eu acho que o ativo não é obrigado a nada, assim como o passivo não é obrigado a nada. Tem que ser negociável. Tamanho do pau na vida do garoto de programa importa ou não importa? Eu acho que sim, para aqueles que querem pagar por um pau grande, mas eu pessoalmente recebo muita reclamação de cliente. As pessoas que dividem as experiências comigo falam que o que sentiram mais falta ou o que acharam que foi ruim sempre tá ligado não ao tamanho, mas a como a pessoa faz. Pra mim, não é uma questão. Assim, eu não sou idiota, eu não sou ingênuo, então eu sei que os clientes eles sempre chegam interessados antes em saber o tamanho. E é aquilo que eu falo, por isso que é uma dedicação, que além de tudo, ali ainda trocando ideia, eu preciso convencer o cara que tem nessa cabeça essa ideia falocêntrica de que só pau gigante que dá prazer. Às vezes o cara nem tem experiência, e aí convencer de que tem várias outras coisas que são boas, não é só o tamanho. Mas quem tá interessado em tamanho, não adianta, não tem argumento. Eu nunca tive problema, inclusive eu tô abaixo da média do garoto de programa, porque todo garoto de programa tem 23, 24, 25, 26 centímetros. Eu tenho 20. Eu não chupo. E eu não chupo na maioria esmagadora das relações. Recentemente eu tive uma relação onde eu chupei, mas na maioria das vezes não chupo. Às vezes a pessoa tá com alguma peça, com alguma coisa de fetiche. Eu tenho fetiche em peças, em roupas, em lingerie, essas coisas, e eu saio com pessoas que também têm, é por isso que dá match, e às vezes o pau nem é uma coisa acessível no momento. As pessoas falam da prostituição como se ela fosse uma coisa só, justamente por as pessoas não enxergarem que atrás de um profissional do sexo tem sempre uma pessoa, não só um profissional do sexo. Travestis e pessoas trans de alguns lugares da periferia, ou às vezes pessoas de realidades que a gente nem consegue imaginar, que a prostituição é a única alternativa. Mas existem outras pessoas que não é. Eu não sou a pessoa que era a única alternativa, mas no momento em que eu considerei a prostituição, eu tinha muito poucas alternativas. Eu acreditei que ela fosse a melhor opção entre as alternativas que eu tinha. Todas as pessoas em volta de mim disseram que eu tava louco, que era o contrário, mas eu acho que eu tinha razão. Eu conquistei dentro da prostituição minha liberdade, minha autonomia, amadureci, aprendi muito. Hoje, por exemplo, eu tô estudando psicanálise
psicanálise, que é um tipo de terapia. E eu acredito que no futuro talvez eu faça isso. Às vezes nem só para ganhar dinheiro, mas porque as pessoas me interessam, conhecer as pessoas. Eu fui percebendo que às vezes eu era mais psicólogo dos clientes, de alguns clientes, do que garoto de programa. Cara, eu poderia ficar aqui falando 1 hora sobre várias coisas. Eu entendi coisas sobre a vida só dentro da prostituição, a relação com o dinheiro, a relação com a aparência. Eu já atendi pessoas que eu não posso dizer. Já tive no quarto de hotel com empresários gigantescos, mundialmente famosos, donos de grife. Eu já tive com artistas, com atores, com cantores, com jornalistas, com sacerdotes. E muitas dessas relações não era sobre sexo. Eu tô nessa fase agora, com a pandemia, tentando lidar com tudo, ao mesmo tempo estudar, ao mesmo tempo manter as minhas relações, ao mesmo tempo tentar pensar num futuro que muda o tempo todo, mas tentar construir alguma coisa. Plantar no presente coisas que eu vou poder colher no futuro. Então, é o que eu tô focado. Então é isso. Muito obrigado, Site Fino, pela oportunidade, pelo espaço. Me segue aqui nas redes sociais, quem tiver interesse, e até a próxima.